O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. João capítulo 21, verso 15 diz: Assim, após tomarem o jejum, Jesus questionou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus o encarregou: cuida dos meus cordeiros. Outra vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Ele afirmou: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe confiou: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas, mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos e outra pessoa te vestirá e te conduzirá para onde tu não queres ir. Amém, irmão? Podeis sentar. Irmão, essa passagem é intrigante para mim, muito marcante. Eu entendo que Jesus só chama para apacentar as suas ovelhas aquele que o ama mesmo. Tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas tu me amas mesmo? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas tu me ama mesmo? Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Amém? Isso é tremendo demais, porque tudo que Jesus tem nessa terra, o que Jesus tem nessa terra? Somente aqueles pelos quais ele morreu. Certo? Jesus não tem mais nada. Jesus só tem aqueles pelos quais ele morreu. É o seu grande tesouro, é a sua herança. Ele não deixa isto à mão de qualquer um. Isto é muito fantástico, é muito forte para mim. Mas outros dizem assim: não, Jesus perguntou 3 vezes porque Pedro havia negado 3 vezes. Foi para quebrar a maldição. Tá bom, seja lá que for. Eu não conheço todas as coisas, não sou conhecedor de tudo. Quem sabe posso até aceitar isso em certo percentual. Mas o fato é que Jesus não menciona que seria por ele ter negado 3 vezes. Nem ninguém menciona isso no tempo dos apóstolos. Mas, deixando um pouco essa teologia das maldições de lado, nós vemos que Pedro foi um homem que Jesus mudou o nome dele. E mudança de nome significa projeto de Deus. Lembra? Tu não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Tu não serás mais chamado Abrão, mas Abraão. Não será mais Sarai, mas Sara. Não é isso? Até no Egito, José teve o nome trocado. Passou a se chamar Zafinat Panear, que significava, segundo os estudiosos, o Salvador do mundo. Não é isso? O Salvador do mundo. Pelo menos dizem alguns livrinhos que eu li. Intrigante, ou seja, o nome tem a ver com um projeto, né? E o anjo se manifestou e disse para Maria, conversou com Maria,
com José e deu o nome a Jesus. Ele vai se chamar Jesus. Depois, João Batista, o anjo conversa com o pai de João Batista, Zacarias, e diz: o nome do menino será João. O nome tem a ver com projetos de Deus. Dizem que João significa agraciado. Eu não entendo bem esse negócio de nome. Tem uns dicionários por aí, hoje com a internet deve ser fácil. Dicionário dos nomes bíblicos. Aí você vai ficar sabendo o nome de Isaías, Jeremias, nome não, significado. Isaías, Jeremias, Neemias, tudo tem um significado. Inclusive, os filhos de Isaías, né, receberam um nome, parece que eram 3, e Deus mandou colocar os nomes de acordo com os projetos que ele iria cumprir naquela cidade. Então, quando Jesus trocou o nome de Pedro, Jesus está dizendo assim: eu tenho um projeto na tua vida, glorioso, eu tenho um plano contigo, então eu estou reservando para você um ministério. Depois, Jesus diz assim, não necessariamente na ordem eu estou falando, irmão, porque também não tenho memória da ordem, mas Jesus intercede por Pedro, né? Porque ele diz assim: Pedro, esta noite o diabo vos pediu para cirandar como trigo, para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então Jesus pelejou pela vida de Pedro, Jesus intercedeu por ele. O diabo vinha com tudo para cima de Pedro, mas Jesus falou assim: Pai, não deixa não, ele ainda não está pronto para essa guerra. Ou seja, se cumpre aquilo que Tiago escreve, se não me falha a memória, que não nos veio nenhuma tentação além do que possamos resistir, né? Ou seja, se alguém cai, é porque vacilou. Porque assim como Jesus intercedeu por Pedro e disse assim: não, ele não está pronto, não é a hora. Assim ele faz com todos nós. Ou será que ele amou mais a Pedro do que a mim e a você? Ele morreu em especial uma morte só por Pedro e depois morreu outra pelos outros? Não, ele morreu uma vez só, de igual modo, amou a todos. Então, nós não temos culpa das nossas quedas. Depois Pedro vai, depois de toda essa obra de Jesus, de lhe prometer um ministério, trocando o nome, de interceder por ele, não deixar que a sua fé desfaleça, Pedro vai... Não conhece esse homem, não? Não. Aí daqui a pouco, não, mulher, que isso? Eu nunca andei com esse homem, eu não sei quem é esse camarada aí, não. Não, eu não conheço. Aí o galo, né, cantou e traumatizou Pedro. Jesus faz coisas grandiosas, mas Pedro nega Jesus 3 vezes. Não negou uma vez só, negou 3. Aí agora está dizendo que eu te amo? E aí, irmão, você já negou Jesus? Não se nega a Jesus, meu irmão, necessariamente usando-se de palavras, mas atitudes negam a Jesus. Às vezes ninguém sabe que você é crente. Você está lá nos confins da terra, sei lá para onde você foi, viajou lá para visitar a Torre de Pisa, foi para a Itália. Lá ninguém sabe que você é crente. Uma atitude sua que não condiz com o cristianismo, ali você está negando Jesus. Porque ele espera de você atitudes condizentes com as regras do Evangelho que ele nos tem ensinado, condizentes com o Espírito que ele nos tem dado. Então não é necessariamente palavras, eu não conheço esse homem. Não, mesmo que Pedro não tivesse chegado ao ponto da declaração, mas se no seu coração ele já estivesse predisposto a dizer: não, se alguém me perguntar, eu vou dizer que não conheço. Acabou, ele já negou mesmo sem que alguém perguntasse, sem que ele falasse. Não é esse o ensinamento do Evangelho?
Jesus falou, quando alguém cobiçar, quando alguém atentar numa mulher para a cobiçar, ele não disse, se cometer adultério, pecou. Ele falou, não, se atentar para cobiçar, já cometeu adultério, mesmo que não cometa. Porque o que vale é a intenção, né? Então, Pedro negou 3 vezes. Aí Jesus encontra com ele, nem tocou no assunto, né? Só olhou lá quando Pedro está lá perto da fogueira, é interrogado, aí o galo canta, quando o galo canta, Jesus só faz assim, irmão. Levantou os olhos, olhou para Pedro, baixou a cabeça de novo. Pedro saiu dali e foi chorar amargamente. Sabe por quê? Porque realmente amava. E Judas amava Jesus? Não, não amava. Judas não amava Jesus. Aquele remorso o levou à morte. Se ele amasse a Jesus Cristo, o resultado seria o mesmo de Pedro. Ele não iria encontrar a morte, ele ia encontrar o arrependimento e a vida. Não tenho a mínima dúvida, Judas não amava Jesus. Aliás, o apóstolo João, nesse livro que nós lemos, diz o apóstolo João que Judas foi o que questionou quando a mulher derramou o vaso de alabastro nos pés de Jesus. E diz, e Judas se levantou, mas que desperdício derramar todo esse unguento puro, caríssimo. Então ele não amava Jesus, nem sabia quem era Jesus, senão ele diria, ele cataria as gotinhas para perfumar Jesus. Ele não se interessou por isso. E João escreve dizendo assim, na verdade ele não estava nem aí, que ele fala assim, né? Esse unguento poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Aí João diz assim, conversa fiada. Ele não estava nem aí para os pobres, ele é ladrão. Nas nossas ofertas do grupo, ele cuidava das ofertas e era ele que roubava as ofertas do grupo. Ele era ladrão das ofertas que davam para Jesus. Ele amava Jesus. Igual os políticos brasileiros, só se for assim. Era apaixonado por Jesus, só se for igual Brasília. Então, irmão, Judas não amava Jesus. Então, no seu delito, ele encontrou logo a morte, a desgraça, o inferno. Mas Pedro amava Jesus. Então, quando Jesus chega diante de Pedro, né? Eles estão lá pescando, não pegaram nada. Aí Jesus está longe lá na praia, é o que conta o capítulo anterior. Está longe lá na praia. Ei, vocês aí, pescaram alguma coisa? Ninguém reconheceu Jesus. Aí eles falam assim, não, a noite inteira não pegamos nadinha. Aí ele fala assim, então joga a rede do lado direito. Que diferença faz lado direito e lado esquerdo? Não faz diferença lado nenhum, meu irmão. O que faz diferença é se entrou a palavra do Todo-Poderoso. Isso é que faz diferença. Aí eles, jogar a rede do lado direito? Vamos jogar. Diz alguns que foi João que incentivou. Não, vamos jogar, ele está falando para jogar, vamos jogar. Mas já jogamos rede a noite inteira. Não, vamos jogar. Jogou. Quando puxaram, a rede não quer vir? Aí eles olharam lá para a praia e falaram, não, quem é esse? Aí alguém diz, é o Senhor. Estavam acostumados a pescar com a palavra do Senhor. Falaram, é o Senhor. Pedro olhou, se cingiu, botou a roupa e não quis nem esperar remar. Mergulhou. Ele amava Jesus. Foi o primeiro a chegar. Os outros foram remando, tinha que levar o barco, tinha que levar os peixes, foram remando, mas Pedro não esperou, caramba, não é que é o Senhor mesmo? Largou tudo, caiu dentro daquela água e meteu o braço, queria chegar logo, usou todos os seus esforços, amava Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, tem muita gente que pensa que dá para Deus, né? Mas quando chegou lá, já tinha um fogo aceso e peixe assando lá. Aí Jesus disse assim, traz aí também dos peixes que vocês pegaram, bota aqui na fogueira.
Ô, glória, imagina o céu, irmão. Aquela mesa das bodas do Cordeiro, aquilo vai ser uma glória tão tremenda. Eu não sei o que você pensa do céu, irmão, mas eu sou um verdadeiro retrógrado. Eu sou um abobalhado quando se fala em céu. Eu aposto a minha vida que há um céu. Cada um anda na fé que alcançou, né? E mais que fé, eu já andei lá pelas bandas, irmão. Porque fé é quando você não vê, não viu nada. Eu já andei vendo algumas coisas, né? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você está esperando, não está vendo. E a prova dos fatos que não se veem. Acredite, irmão, há um céu. Há um céu e é tremendo. Se aquilo que eu vi já foi tão tremendo, imagina toda a glória que não deve ser. Deus vivo, tremendo demais. Aí, quando Jesus está ali com os seus discípulos, ele não diz: poxa, Pedro, papelão que você fez, hein? Tu me negaste diante dos homens, hein? Caramba, e não foi nenhuma não, hein? Foi logo 3, hein? Até diante daquela mulher que não te oferecia nenhum perigo, Pedro, você me negou diante da... Caramba, Pedro, papelão que você fez? Mas Jesus não fez isso. Jesus não repreendeu Pedro. Jesus disse: Pedro, tu me ama? Te amo. Então por que tu me negou? Não perguntou isso. Pedro, tu me ama? Te amo. Então vou te confiar uma grande obra. Apacenta as minhas ovelhas. Aqueles pelos quais eu morri, tu vai apacentar eles. Pedro, tu me amas? Então, Pedro, já que tu me amas, eu estou te dando uma segunda chance. E a repreensão? Como eu já disse esses dias, irmão, homem de Deus não precisa de repreensão, precisa de uma segunda chance. Você já pegou a sua? Então vai e não peques mais. Homem de Deus não precisa de blá, blá, blá. As pessoas se assustam comigo. Pastor sabe como é, né, pastor? A carne é uma desgraça, pastor. A carne é desgraça, sem ela tu não estava vivo. A carne é uma desgraça, pastor. Pastor, eu pisei na bola. Poxa, irmão, são vários casos, de perto e de longe. Pastor, o que eu faço? Sabe o que você faz, irmão? Você acha que errou? Não, errei. Então levanta a cabeça, vai para frente e não erra mais. Pô, mas eu esperava que a foice fosse passar, a guilhotina, a cadeira elétrica, a forca. Para quê, meu irmão? Quem é homem de Deus não precisa de repreensão nem tapa, precisa só de mais uma chance. Quem é homem de Deus, meu irmão, não precisa de ladainha, não. Tu ama Jesus Cristo? Amo, então reconhece teu erro, reconhece. O que você vai fazer? Não vou errar mais. Acabou, meu irmão. Jesus vai olhar e vai dizer assim: é esse que eu quero. É esse. Ele sente o peso do pecado, ele sente o peso, ele vai para o chão, ele se desintegra diante da fraude que ele cometeu, diante dos seus delitos e erros. O que vai se dizer para um homem que está arrependido do seu delito? Quem ousa repreender um homem arrependido? Um homem arrependido é um homem sem pecado. Um homem arrependido é um homem sem delito, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, um homem dessa natureza, você olha para ele, cadê o pecado dele? Coitado daquele que ousar levantar o dedinho para ele fez. Cuidado, irmão. Quando você a pensar, quando qualquer ser humano achar que pode acusar alguém, tem que dizer: ele faz. Se está dizendo ele faz, tudo bem, você pode até ficar isento. Mas se você diz ele fez, cuidado,
porque quem fez foi profano. Quem não faz mais pode ser santo. E levantar o dedo contra os santos do Senhor é assinar a sentença de morte. Equilíbrio. Como que se conquista equilíbrio? Paciência. Nada de pressa. Eu não vou a lugar nenhum. Por mais que eu corra, eu não saio do planeta. Por mais que eu corra, e hoje se eu correr, acho que uns 200 metros, acabou o fôlego, vou ficar lá sentado meia hora, até o próximo ar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos acrescentar um côvado à estatura, não podemos tornar um cabelo branco ou preto. Então, ser sábio não é ser inteligente. Ser sábio é receber de Deus que tipo de passo e comportamento você precisa ter. A sabedoria não é algo que vem do homem, sabedoria vem do alto. Porque senão, Salomão diria assim, não, eu vou percorrer a terra e vou encontrar sabedoria para dirigir o povo do Senhor. Não, nada disso. Deus apareceu para ele, ele disse, me dá sabedoria para dirigir o teu povo. E Deus falou assim, é comigo mesmo, só eu posso dar. Tiago escreve e diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Então, irmão, acredita nisso, irmão. Homem de Deus também cai. Homem de Deus também comete seus delitos. Mas se é homem de Deus, vai virar sal da terra, luz do mundo e cidade edificada sobre o monte. Aquele que é homem de Deus, quando comete certos delitos, quando cai, quando reconhece as suas pisadas na bola, aquele que é homem de Deus vai se levantar muito mais forte. Muito mais forte, irmão. Porque de um campo de batalha, quando um guerreiro sai derrotado, a volta dele, meu irmão, ele sabe aonde caiu e ele vai bem preparado para naquele ponto não cair nunca mais. Não aconteceu isso com as histórias de Israel? O povo dizia assim, nós derrotamos Israel, porque o Deus deles é Deus dos montes. Depois dizia, o Deus deles é Deus dos vales. Aí Deus falou assim, eles estão dizendo que eu sou Deus de monte, não sou de vale, eu sou de vale. Eles estão dizendo isso, então agora vocês vão guerrear por ele lá em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Vai massacrar eles, para que eles vejam que eu sou o Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. Então, irmão, homem de Deus não precisa de ladainha. Lá vem o profeta Natã. Davi, Natã está aí fora, quer falar contigo. Põe a mesa, manda ele entrar. Natã, seja bem-vindo, sente-se. Toma aí um café, seria nos dias de hoje um café, não sei naquela época que eles bebiam, vinho, né? Naquela época era o vinho. Senta aí, Natã. Não, eu vou sentar, mas só depois de entregar o recado do Senhor. Havia um homem que tinha uma ovelha, uma cordeirinha, e tinha outro que tinha um monte. E houve isso, enfim, aquele que tinha um monte ainda pegou e matou a cordeirinha daquele outro que só tinha uma. Davi acendeu a ira. Por que a ira dele acendeu? Por que a ira de Davi acendeu? Porque era homem de Deus. A injustiça chegou aos ouvidos dele. O quê? Me mostra esse homem, eu não quero que ninguém toque a mão nele, eu mesmo vou matar esse cara. Mas Davi, esse homem é você. Homem de Deus às vezes tem um eclipse nos olhos, se distrai, vai do terraço, olha pela janela, vê uma mulher nua tomando banho. Ora, não sei se eu chegaria ao ponto de Davi não, mas que eu ia dar uma olhadinha assim, disfarçado, para depois ir embora, eu ia. É natural do homem. Ou tem alguém aqui que é muito só? Não, se eu fiz uma mulher nua, eu nem olhava. Eu sei.
Um dia eu ainda alcanço essa santidade. Irmão, ver, né? A Escritura diz, não olharás para a mulher do teu próximo. Amém? Não, está errado, estou enganando você. Não é isso que está escrito. Não cobiçarás. Olhar é natural do ser humano. Você olha para 1 milhão, você olha para o ouro, você olha para a prata, mas cobiçar não. Hoje, na nossa sociedade ocidental, as mulheres se vestem seminuas. Eu já não ando de ônibus, sei lá quanto tempo tem, mas ainda ando muito de metrô, né? Ando nas ruas comuns, de vez em quando vou à praia, aliás, já tem um tempão que eu não pego um bronze, irmão. Mas de vez em quando vou à praia e mulheres de biquínis passando na tua frente e tal. Não, mas eu não olho. Ah, então como é que você anda? Como é que você anda então, meu irmão? Assim, né? Vai tropeçar, tu vai se machucar. Agora, olhar, meu irmão, é uma coisa. E para mim, para o meu coração, cobiçar, desejar e ter a ardência em querer possuir, e isso são abismos muito diferentes. Quem olhar para os meus olhos, tem que ter muito cuidado na hora de julgar os meus olhares, porque senão, eu vou dar 99,99% de dica que pode se arrebentar. Pode se arrebentar, meu irmão. Eu era solteiro, novo, 20 e poucos anos, nessa sociedade chamada Sodoma e Gomorra que nós vivemos, e eu nunca me envolvi. Seria agora, depois de cabelos brancos, e a careca já aparecendo, a calvície transparecendo, depois de meio século de vida, 30 anos de evangelho, agora que eu vou cair naquilo que a minha mocidade não me seduziu? Eu diria, é difícil, é muito difícil, ainda mais que o meu amor por Jesus, a minha paixão por Jesus, supera qualquer outra paixão. Sou apaixonadíssimo pelo homem de Nazaré, dou a minha vida por ele, e não sei se daria a vida por outra pessoa, não sei se daria a vida por um filho, não sei se daria a vida por um pai, por uma mãe, isso eu não sei, mas por Jesus eu dou a minha vida. Davi, esse homem é você. Caramba, Betseba, onde é que eu estava com a cabeça? Aí, sabe como é que eu vou te provar que Davi era apaixonado por Deus e era homem de Deus? Eu fui lá para trás. Para onde que eu fui? Para onde que eu fui? Salmo 51. Escuta. Olha o que está escrito em cima desse salmo. Ao regente do coro, salmo de Davi, quando o profeta Natã o confrontou, depois de haver ele cometido adultério com Betseba. Salmo 51. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, e incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão.
esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei aos teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó eterno Deus da minha salvação, para que minha língua seja livre para cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido, jamais será desprezado por Deus. Um homem que, depois de ter o seu pecado confrontado, nós conhecemos o pecado terrível, faz uma oração dessa, esse homem é apaixonado por Deus. Ele clama para ter de volta a santidade. Ele clama para voltar ao primeiro amor. E ele diz: eu reconheço o meu delito. Sabe o que o homem de Deus faz, irmão? Reconhece os seus pecados. Adão não foi muito homem de Deus, não. Adão, onde estás? Ah, me escondi. Por quê? Não, a mulher que tu me deu. Isso não é homem de Deus, não. O homem de Deus tem que reconhecer os seus delitos, as suas fraquezas. Eva, cadê você? Não era muito mulher de Deus, Eva também não. Não, foi culpa da serpente. Que culpa da serpente? Deus não atentou nem para o que Adão disse, culpando Eva, nem para o que Eva disse, culpando a serpente. Todos receberam direitinho a sua sentença. O diabo, na simbologia da serpente, a Eva e Adão, todos receberam a sua sentença. Davi não busca ninguém para justificar o delito dele, ele assume. Homem de Deus, meu irmão, que assume, não precisa de ladainhas. O profeta chegou lá, contou a parábola, ele, não. Por que o profeta contou a parábola? Por que Deus deu aquela parábola a Natã? Para provar se o coração de Davi ainda andava em busca da justiça. E viu que andava, o seu coração ainda andava em busca da justiça. Quando a história chega para ele, sem discernir que é ele diz: esse homem, eu mato, me mostra quem é esse homem, eu vou matá-lo com a minha própria espada, eu vou matar esse homem que ousou tirar a cordeira de tendo tantas, eu vou matá-lo. E Deus olhou para Davi e disse: tu és digno de morte, falou através de Natã. Mas Deus não vai te matar. Deus traspassou o teu pecado, não perdoou, porque virá um castigo. Se tivesse perdoado, não viria castigo. Quando o pecado está perdoado, não tem castigo. Houve um castigo, então a versão verdadeira diz traspassou. A versão equivocada diz perdoou, não perdoou, traspassou. Ou seja, ele teve que pagar pelo aquele delito, sim, mas o castigo máximo seria a morte, como ele mesmo se autossentenciou. Mas o profeta disse: Deus não vai te matar, ele traspassou o teu pecado. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não mata o homem de Deus. Deus não mata o homem de Deus. Agora, quando se permanece no erro, se insiste nas delinquências, aí é diferente.
quando se permanece na transgressão, quando se busca a autossatisfação e abandona-se os conceitos de Deus, aí é diferente. Samuel, Eli, tu me chamaste? Samuel, Eli, tu me chamaste? Diga assim, Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel, tu vai dizer o seguinte para Eli: eu já o repreendi várias vezes, já mandei profetas aí para falar com ele, diz a ele que agora já basta, ele insiste em permanecer no erro. Samuel, tu vai dizer para ele o seguinte, que eu vou julgar toda a sua casa em apenas um dia e vou exterminar todo homem da descendência dele, para que nunca mais haja nenhum sacerdote da linhagem dele na minha presença. Por quê? Porque ele transgrediu contra mim. Não transgrediu, não, porque ele deixou os outros transgredirem. Não foi Eli que transgrediu. Não era Eli que se envolvia com as mulheres de Israel fazendo sexo lá dentro do santuário. Não era Eli. Não era Eli que pegava das ofertas que não podia pegar. Não era Eli. Mas às vezes, meu irmão, quando Deus nos dá autoridade, às vezes não, sempre, quando Deus nos dá autoridade, se não fizermos uso desta autoridade, estamos em transgressão. E quem muitas vezes está transgredindo, acaba ficando por lá. Mas você que nem transgrediu, mas não usou a autoridade que Deus te deu, você acaba ficando em falta, porque Deus não levanta marionetes. Tem muita gente, se Deus quiser ele age. Não, se Deus quiser ele age, não, ele me botou aqui, eu tenho braço, tenho vontade, tenho disposição, eu que ajo. Ao anjo da igreja escreve. Se escreveu, é para ele agir. Se Deus fosse agir direto, não precisava ter escrito nada. Amém? Então, irmão, Pedro, Davi, Eli e tantos outros, né? Sansão era homem de Deus? Sansão era um homem de Deus, e como não seria? Era homem de Deus em termos. Homem de Deus com aquele final? Homem de Deus, foi para isso que Deus deixou Sansão, aquele anjo se manifestou a Eloá, pai de Sansão, se não me falha a memória o nome, foi para isso, para aquele menino vir de uma maneira milagrosa, porque a mulher era estéril, Sansão vem de uma maneira milagrosa para acabar soterrado debaixo dos escombros de um templo pagão. Foi para isso que Deus mandou Sansão? Não, então Sansão não foi tão homem de Deus assim, não, porque não era esse projeto. Homem de Deus morre nos projetos de Deus. Davi, como morreu Davi? Farto de dias, velho. Colocavam uma jovem para deitar junto com ele, para o aquecer. Diz a escritura que ele era tão velho, ele nunca conheceu, ou seja, nunca se relacionou sexualmente com aquela menina que deitava lá na cama dele para aquecê-lo. Ele morreu farto de dias, diz a escritura, em velhice. E Pedro, como morreu Pedro? O homem que negou 3 vezes. O homem que disse, não conheço esse cara aí não, eu nunca vi ele. Mulher, tu estás equivocada, eu nunca vi esse homem, eu não ando com eles, eu não sou da terra deles, eu não tenho parte com eles. Mas era homem de Deus. O homem, quando é homem de Deus, meu irmão, não é uma manchinha que o desclassifica. As manchinhas o fortificam. E esse homem vai chegar ao ponto de ser posto numa cruz para morrer por causa do evangelho, e ele mostra o quanto ele herdou, o quanto ele cresceu, e ele ainda reúne forças, velhinho, e diz, crucifica-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Porque era homem de Deus. Então, irmão, para encerrarmos a mensagem, se você pisa na bola e vai chorar no canto, e vai lamentar, e perde as forças, se tu pisou na bola e perdeu as forças, você não é homem de Deus, você nunca foi, você está se iludindo.
Homem de Deus pisa na bola assim como homem pecador muitas vezes, mas levanta a cabeça e diz: eu vou me arrastando, mas eu chego lá. Homem de Deus é assim, meu irmão. Homem de Deus perde a primeira batalha, mas volta e ganha a guerra. É assim que é homem de Deus. Homem de Deus não precisa de palavras de incentivo, porque tem dentro de si uma força que ninguém conhece, ninguém entende. Homem de Deus não precisa ser incentivado. Homem de Deus não tem a mínima diferença para ele, nem elogio, nem calúnia, nem difamação, nem perseguição. Ele anda olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da sua fé, e não enxerga mais nada. É assim que o homem de Deus anda. Quando eu vim fundar a Geração Jesus Cristo, os homens de Deus, pastores, batistas e assembleanos que tinha por aqui, ainda tem uma turma por aí, eles pensam que são pastores, mas não são não. Eles tentaram me dissuadir de tudo que foi maneira. Que isso, irmão? Abre igreja. Mas só que isso não é igreja. Isso é a espada de Deus dada na minha mão para atravessar na garganta deles. Isso não é apenas uma igreja. Isso é a restauração, irmão. Isso aqui não é uma igreja. Se isso aqui fosse apenas uma igreja, eu consideraria outros pastores. Eu não considero, só considero eu mesmo. Eu sou pastor. Eu morro por Cristo. Aqui tu nunca viu político e nunca verá enquanto eu viver. Não voto em ninguém. O meu voto é para Cristo Jesus. Só nele que eu voto. Eu sou pastor, eles não são. Então, que isso, irmão? Vai abrir outra igreja? Qual o nome que você vai botar? Pelo menos tu vai botar o nome Assembleia, né? Que isso, pastor? Eu não me mancho. Eu não me sujo com o nome Assembleia. Quem põe um nome desse no seu ministério está se sujando. O nome Assembleia de Deus é uma vergonha. Hoje quem usa ele é o diabo. Assembleia de Deus é uma vergonha. Estão sendo investigados lá pela Polícia Federal. Levaram não sei quantos milhões lá. Você vai lá nas Assembleias de Deus e você vai ver os pastores todos condecorados com medalhinha de honra ao mérito. Vê se eles querem condecorar a mim. Se um dia eles pensarem em me condecorar, eu direi: Jesus, falhei. Agora, enquanto eles pensarem em contemplar a minha morte, eu sei que estou de pé, dizendo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Então, meu irmão, busque em Deus. A sabedoria vem do alto, o discernimento vem do alto. Um obreiro não é uma falha que destrói um obreiro. Não é porque levou uma espadada do inimigo que ele vai cair, não. Um obreiro de Deus, enquanto o último fôlego não se esvair dele, Deus está olhando lá do céu e dizendo assim: eu tenho ainda um exército na terra. Você não entendeu isso. Enquanto Deus olhar para alguém que ele sabe que é homem de Deus, ele pode olhar para esse alguém nas piores condições, quando todo mundo diz assim: ele não se levantará mais. É um Lázaro morto há 4 dias. Deus está olhando para Lázaro morto há 4 dias e está dizendo assim: ele é um homem de Deus. Eu ainda tenho um exército na terra. Sabe que é assim, irmão? Sabe que é assim? Quando Deus vinha e dizia para mim assim: todos dizem que você não é nada, mas eu sei quem você é. Hã? E os profetas riam para mim e diziam assim: tchau, irmão, fica na paz, tá? Aí vinha outro: ninguém dá nada por ti, né, varão? Mas o Senhor dá, tá? Paz, irmão, tchau. E eu: hã? Hoje, meu irmão, só existe evangelho no Brasil porque eu estou de pé. Só existe evangelho no Brasil porque eu estou de pé.
Aqui não tem passar a mão na cabeça não, isso aqui não é a igreja da família não, isso aqui é a igreja dos guerreiros, aqui é a igreja dos mártires, aqueles que vão derramar sangue por Jesus Cristo, aqueles que vão ver seus filhos levantados já aí pelo império do anticristo e vão glorificar a Deus, mesmo na ponta da espada. Isso é a igreja, eu prego o evangelho. As arenas são a minha inspiração e não a conta bancária. Eu não me inspiro no dinheiro, eu me inspiro no sangue. Pastor sou eu e não reconheço outro sobre o planeta Terra. Para se tornar um pastor tem que ser o meu aluno. Se não foi meu aluno, não tem condição de ser pastor. E estou aqui para aceitar desafio. Homem de Deus, meu irmão, não tem ladainha. Homem de Deus tem alvo. Homem de Deus tem foco. Homem de Deus sabe o que quer. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Eu já preguei uma vez aqui, eu disse, irmão, eu sou tão apaixonado por Jesus que nem os meus pecados me afastariam dele. Nem que eu pisasse na bola, nem que eu caísse, eu ia continuar seguindo. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Não tenho que amargar e dizer, irmão, ontem eu pisei na bola, não pisei não. Ano passado eu pisei, não pisei não. Eu tenho andado de fé em fé, de glória em glória. Isso não quer dizer que eu não tenha lágrimas aos pés do meu Senhor. Porque eu olho para esse mundo e vejo o quanto precisa ainda ser realizado. E eu espero pela hora que o Espírito sopre, eu não sei se ainda estarei sobre essa terra ou não, mas que ele sopre e levante os 7.000 que jamais dobraram o joelho a Baal. Amém, meu irmão? Então, irmão, atente. Você é homem de Deus? Eu sou homem de Deus. É mesmo? Eu quero ver daqui a 2 anos, 3 anos. Quando eu era da Palavra Viva, na Praça da Bandeira, quando eu passei por vários movimentos batistas e assembleianos, vários, conheci muita gente que tinha voz grossa e pregava, e com uma retórica, com a homilética, com a hermenêutica, e eles pareciam ser grandes homens de Deus. O tempo passou, eu assumi aquilo que Deus me deu a assumir, e eles desapareceram. Sabe o que eu concluo? Nunca foram homens de Deus, foram pilantras atrás do púlpito, foram sem vergonhas atrás do púlpito, foram mercenários, vagabundos, que não tinham disposição de encarar um trabalho lá fora e queriam um cabide de emprego dentro da igreja. Porque se fossem homens de Deus, estariam até hoje dando a vida por Jesus Cristo. Homem de Deus, quando conhece Deus, não se desvia. É impossível saber quem é o Senhor e dar as costas para Ele. É impossível. Quem se desviou é porque nunca conheceu Jesus Cristo. Porque quem o conhece, morre, mas não larga Ele. Pode até reconhecer que os seus pecados estão o consumindo, mas ele morre clamando, chorando, suplicando. Aleluia! Homem de Deus é isso, irmão. E homem de Deus, meu irmão, muitas vezes disseram para mim, lembra na época do centro? Que os irmãos entraram no centro aí, quebraram lá. Lembra, né? Alguns são mais novos, talvez não lembrem, não sei. Acessa lá na internet que está lá até hoje. E muita gente diz, caramba, os caras fizeram isso? Estão manchando o teu nome. Você vai botar eles para fora da igreja, não vai não? Eu olhava assim e dizia assim, não, eu acredito que eles são homens de Deus. No meu íntimo, eu sempre acreditei. Falei,
Não, eu sou um homem de Deus. Se eu não acreditasse nisso, o que você vai falar para eles? Pergunta para eles o que eu falei. Não falei nada até hoje. Que o homem de Deus caminha, adquire experiência, discerne todas as coisas e cada dia que passa fica melhor, irmão. Homem de Deus não precisa de ladainha, não. Homem de Deus só precisa de alguém para dar a mão. Levanta aí, irmão. Levantou, ele disse, pode me largar que agora eu ando sozinho. Então, irmão, atente para essa grande realidade. Um dia julgaram que eu havia errado, quando eu não havia errado. Julgaram e me desprezaram. Sem ter errado, me desprezaram. E ainda que se eu tivesse errado, não poderiam me desprezar, sabe por quê? Porque eu era um homem de Deus. Hoje, eles estão lá, sentadinhos, regendo o coral das crianças batistas, né? Eu tenho um amigo chamado Jesus, ele vai me levar para o céu. Enquanto aqui nós estamos cantando, diabo está fardado em nome do Estado, a ele eu não me curvo, a ele eu não me curvo, Estado não é Deus e a Constituição não é problema meu. Olha a diferença. Eles desprezaram o único que hoje poderia restaurar as suas vidas. Mas aqui eles não pisam, porque isso aqui não é clube social, aqui tem seleção. As portas aqui não estão abertas para todos. O Senhor Jesus disse, nós vamos encerrar. Ele me disse, nesse lugar eu tenho 2 bênçãos para as pessoas. A primeira é chegar nesse lugar. E a segunda é eu permitir que voltem. Diz que você já ouviu isso por aí. A primeira bênção é ele deixar encontrar esse lugar. E a segunda é ele permitir voltar nesse lugar. Isso aqui não é para qualquer um, é um centro de seleção e justiça. Por isso, irmão, exulta e canta como a filha de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Se você é homem de Deus, no futuro te espera para te dar as boas-vindas, você de pé. Mas se você não é homem de Deus, aí na semana que vem você vai dizer que discordou de uma pregação, que discordou do vestido de um, da calça de outro, da cor da igreja, e você vai culpar todo mundo, quando na verdade o único fracassado é você mesmo. Homem de Deus não vê culpa em ninguém, homem de Deus não vê erro em ninguém, homem de Deus não vê delito em ninguém, homem de Deus não vê motivo para cair, só vê motivo para ficar de pé. É assim que o homem de Deus se comporta, meu irmão. Ninguém é culpado de nada, Deus é culpado da glória que me está proposta. Então, meu irmão, você é homem de Deus? Daqui a 3 anos, 5 anos, nós veremos até que ponto cada um de nós é homem de Deus. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.